Boa noite, estamos iniciando nesse instante o programa Dimensão Espírita. Normalmente o nosso programa vai ao ar, ao vivo, nos sábados pela manhã. Algumas vezes a gente também faz nas sextas-feiras, no final de tarde. Mas hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o programa nesta segunda-feira, aproveitando a presença nesta casa, na Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, do nosso amigo Sidney Lourenço, que vocês já estão vendo aqui, e que há poucos minutos fez uma palestra sobre o tema O Espírita na Construção de um Mundo Melhor. Aproveitando a presença dele, nós vamos fazer o programa, inclusive contando com um grupo de pessoas, de trabalhadores da Associação Espírita Consolador Prometido, dos grupos de estudo, que participarão conosco deste programa. Então, vamos iniciar o programa contando um pouquinho da vida do Sidney, que muita gente não conhece, né? Não é porque ele seja assim tão famoso que todo mundo saiba da vida dele. Então, vamos ouvir algumas explicações dele, alguns esclarecimentos sobre, principalmente, quando ele tomou conhecimento da doutrina espírita, se foi semana passada, foi mês passado, quanto tempo faz, Sidney? Bom, aqui tu tem que dizer a idade dele. A gente mentiu, porque não tinha ninguém para te interferir, né? Mas eu iniciei na doutrina espírita ainda muito jovem, aos 14 anos de idade, né? No Centro Espírita Caminhamos com Humildade, lá no Rio de Janeiro. E foi muito interessante porque o meu pai tinha a prática da Umbanda em casa e uma das minhas irmãs, ela é adventista, então seguia o adventismo, né? Então a gente tinha essa dualidade de crenças em casa. E quando eu fui para o Centro Espírita e comecei a ver como é que funcionava tudo dentro da casa espírita, e depois de levando o culto do Evangelho para o lar, o meu pai foi parando as atividades da Umbanda, até porque os espíritos se comunicavam lá em casa, já era normal isso, né? E outra que a minha irmã, embora sendo adventista, ela também via espírito, e inclusive hoje ela tem uma média de cura, mas ela diz que é o Espírito Santo, para nós está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o interessante é que esse contato da doutrina espírita nos fez assim de perceber uma série de características em relação à crença, e desde aquela época a gente nunca mudou e nunca teve oportunidade, pensamento assim, eu vou testar outra religião. Pelo contrário, a gente continuou estudando, né, participando. E depois quando a gente serviu o Exército, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos assim uma prova muito interessante da presença dos espíritos. Foi quando eu servi no quartel da Polícia do Exército, e nesse quartel, aquela época ainda era no regime militar, e não dá para fazer o cálculo de idade agora não, né? O regime militar para cá. Depois eu faço. E aí o Divaldo Franco, ele foi fazer uma palestra lá no batalhão. E foi interessante que no dia da palestra, e lá no batalhão não existe auditório, e foi feito assim no ar livre. Mas o vento era tão forte, batia, ameaçando chuva, e não foi muita gente para a palestra, até porque era um temporal que parece que ia cair lá na Tijuca, né? E é justamente aquele local que a gente tem aí no registro da história, como Barão de Mesquita, a Casa do Terror. Tem um livro que fala sobre isso, onde acontecia principalmente as situações dos presos políticos daquela época e tudo mais. E é interessante que a gente sempre levava o espiritismo, principalmente quando a gente cuidava lá de alguns dentro do presídio lá, a gente sempre levava o espiritismo, pegava o Evangelho, botava para todo mundo, né? Todo mundo lia o Evangelho, perguntava, era muito interessante. E quando o Divaldo foi, eu falei, poxa, vai ser uma oportunidade muito boa, porque o comandante convidou. E nesse convite, quando ele chegou, antes um pouquinho, era um vendaval, e no quartel nada é trancado, as portas batiam, era uma coisa assim bem terrível. E pouca gente ficou. E aí o comandante lá fez uma oração e o Divaldo começou a fazer a palestra dele, começando a falar lá dos Césares do passado. Ele foi falando e aquele vento foi acalmando. De repente não tinha mais nenhuma batida de vento nem nada. Aí ele fez a palestra, geralmente ele fala 70 minutos. Antes de 70 minutos ele fez toda a palestra. Antes de 70 minutos ele terminou. Quando ele terminou, e o comandante disse assim, que assim seja, né? Parece que ele fez assim meio rápida, o vento veio com chuva, com tudo, e aí a gente teve que sair todo mundo, porque não tinha como mais ficar lá.
E aí eu me lembrei daquela época lá do Cristo, que quando ele acalmou a tempestade, né? E depois, conversando com o Divaldo, ele disse assim, que a Joana falou para ele, termina a palestra porque não dá para segurar mais. Porque as almas, nós sabemos que os espíritos, eles participam dos fenômenos da natureza. Mas principalmente aqueles que não querem que outros sejam libertos, eles tentam atrapalhar de tudo quanto é forma. Então, quando eu assisti esse fenômeno, se a minha fé era pouca, ela aumentou, porque eu vi esse vídeo, é possível acontecer isso, né? Porque quando a gente relata só uma coisa, era difícil. E aí, para mim, foi assim um complemento, porque a gente levava o Evangelho, a doutrina espírita, em tudo quanto é lugar, lá nesse ambiente que, aparentemente, podia parecer um ambiente não adequado para isso. Então eu digo isso porque é uma experiência pessoal, foi muito bom na meus 18, 19 anos, né, que eu tive, e isso me fez cada vez mais trabalhar em nome da doutrina espírita. Então foi mais ou menos isso. A doutrina espírita nos diz que nós, né, já passamos por um mundo primitivo, que estamos no mundo de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração. Então esta passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração se chama de transição. Cada passagem de um para o outro tipo de mundo é uma transição planetária. E aí a gente pergunta, qual é a postura, o que é que o espírita, qual é o papel do espírita neste momento da transição planetária? O que é que nos cabe fazer? Olha, desculpa, mas eu sou obrigado a voltar um pontozinho na tua pergunta, porque quando a gente estuda no Evangelho, ele coloca que o mundo de regeneração é um mundo transitório. Então, é um mundo de regeneração que é transitório. Para o mundo feliz, né? Para o mundo feliz. Certo. Então, nós estamos no mundo de prova e expiação, entrando nesse mundo transitório, que é o processo agora de ajuste, né? Para esse mundo feliz. Então, interessante que esse processo de regeneração não é um processo assim de 100 anos, né? Ou até 300, 400 anos, é coisa de 1000 anos, dependendo da nossa maneira. Colaboração, né? Colaboração pode ser 1000 mais 2000, isso pouco importa para o plano espiritual. E assim, o que nós podemos fazer? Existe, no meu ponto de vista, assim, 3 coisas que são fundamentais. Uma é uma mensagem que houve com o nosso codificador quando a Federação Espírita Brasileira fez 100 anos. E teve uma mensagem recebida por Júlio César Grande Ribeiro de Allan Kardec. O espírito, né, o Allan Kardec, ele deu essa mensagem, que inclusive está no Reformador, e dizia mais ou menos assim o codificador, que o espiritismo é pouco conhecido pelos espíritos. Isso me chamou a atenção desde aquela época, porque assim, hoje a gente tem uma doutrina que, segundo consta lá em obras póstumas, os espíritos de verdade disse para o codificador, inclusive essa frase está no filme Allan Kardec, que ele diz assim: essa informação ou essa doutrina abalará o mundo. Então nós estamos envolvidos numa doutrina que tem como base abalar os alicerces do conhecimento do mundo. Então, se a gente não perceber a grandeza na qual nós estamos envolvidos, para entender isso, a gente tem que conhecê-la. Por exemplo, se a gente só pegar algumas questões que fizeram parte do nosso psiquismo, inferno, purgatório, penas eternas, sofrimento eterno, né? E hoje tem muitas crenças que lidam com os espíritos como demônio, como satanás, como encosto, e na doutrina espírita não tem nada disso. Então, se eu não fizer uma releitura, não fizer uma ressignificação desses conceitos, entender como é que isso funciona, que está lá no livro Céu e Inferno, nós vamos continuar reproduzindo, acreditando que os espíritos vão ser presos em garrafa ou tirar espírito. Não, são irmãos nossos. Essa é a grande diferença. Então eu vejo que o conhecimento espírita, e não importa a idade, criança, jovem, né, nós adultos, é saber a doutrina espírita nas bases kardecianas. Ela foi revisada pelos espíritos e ela consta toda a informação que nós temos ali. Bom, esse é o primeiro ponto. Conhecer. Porque o conhecimento, ele me gera a capacidade de entender, de saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A palestra que nós fizemos, falamos aqui sobre reencarnação. Vamos supor que o tema fosse reencarnação. Alguém que assistiu uma palestra sobre reencarnação, ele não é espírita, foi convidado por alguém, veio assistir, e ele não aceita a reencarnação. Então ele recebeu uma informação sobre a reencarnação.
Isso não é conhecimento, é uma informação. Mas se ele sair daqui, for para casa e for pesquisar tudo que fala sobre reencarnação, e ele vai descobrir uma série de coisas, terminologias diferentes e tal, e ele vai, de repente, encontrar uma pesquisa de Ian Stevenson nos Estados Unidos, que não é espírita, que prova a reencarnação, inclusive tem um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, e ele começa a ver que tem lógica isso. Aí o que ele fez? Ele recebeu uma informação, e essa informação se transformou em conhecimento. E ao transformar em conhecimento, ele vai começar a fazer o quê? Poxa, já que eu vou continuar vivo, vai ter um resultado das minhas outras reencarnações, eu começo a me preocupar com o futuro. Eu já começo a me preocupar com o amanhã. Eu já sei que eu não vou virar fumacinha. Eu já sei que as minhas consequências vai ter uma consequência moral. E eu já vou começar a fazer o bem, já não vou começar a desejar mais o mal dos outros. Por quê? Porque todo mundo vai reencarnar e vai se reencontrar de novo. Então vejo que o conhecimento, uma informação, quando ela se transforma em conhecimento, ela gera a mudança de comportamento. Isso é de fundamental importância. O comportamento muda porque eu passo a entender que ele é lógico. Por isso que a doutrina espírita, o dogma da reencarnação da doutrina espírita que é apresentado, é um dogma lógico, um dogma racional. Não é um dogma que alguém fala e tem que aceitar sem discutir. Não, é lógico, é racional. Se a gente analisar, a gente vai verificar que isso é um mecanismo divino para a evolução do planeta e ajuste moral entre nós que estamos aqui na Terra. Então, ou seja, o conhecimento tem essa vertente. E o outro ponto é não achar que a doutrina espírita é para os outros. A doutrina espírita é para nós, em particular. Se eu pego uma frase ali, é para mim. Estou aqui por acaso nesse dia. É. A gente não está por acaso aqui, né? Porque, sabe o que, gente? Assim, ó, já aconteceu da gente peregrinar em outras crenças. E podemos voltar na próxima encarnação. Sim, também, né? mas em outras crenças nós já cometemos algumas coisas absurdas, comportamentos absurdos, até em nome da fé. Então nós já participamos de algumas fileiras de comportamento na humanidade que houve um comprometimento muito grande. E hoje vem com a doutrina espírita, sem todos aqueles aparatos, para quê? Para a gente agora resgatar esse processo. E resgatar como? Em nós, não é no outro. Ontem a gente vendia a fé, vendia o perdão. Então se pagasse, vai ser perdoado e ia para o céu. Se não pagou, vai para o inferno mesmo. Só que na doutrina espírita não tem isso. E quando eu começo a sair essas bengalas psicológicas, parece que eu estou sem base. E quanto na realidade, a doutrina espírita me dá essa fortaleza. Me apresenta como espírito imortal, como filho de Deus. Eu tenho capacidade de realização. Então eu começo a verificar que esses ensinamentos é para mim. Quando eu sei que é para mim, eu passo a agir. E aí as pessoas olham, poxa, aquele ali é espírita. Ou aquele ali é um cristão. Que o espírita e cristão é a mesma coisa. Então para mim esses dois pontos são fundamentais. Adquirir o conhecimento e entender que esse conhecimento é para nós. Mesmo que a gente às vezes usa a tribuna, mas o ouvido que está mais próximo da nossa boca é sempre o nosso, né? Que aí está ouvindo primeiro. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Isso faz um ser humano melhor. Né? Um ser humano melhor. Essa é a ponto básico. É a cristianização da humanidade através de quem? De próprios indivíduos. Deixa eu te perguntar, já que tu está falando em conhecimento, nós somos ou deveríamos ser os cristãos mais bem informados, né? Porque a doutrina espírita nos dá essa informação e esse conhecimento. Seríamos nós mais responsáveis na construção de um mundo melhor do que outros adeptos de outras religiões? Pela informação que nós temos, nós somos mais responsáveis, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, assim, quanto mais informação e entendimento eu tenho, ao ver um quadro, uma situação qualquer, seja social, eu tenho material para analisar aquela situação. Eu não posso agir como todo mundo age, né? Eu olho e vejo algo a mais. Por exemplo, um quadro de suicídio que acontece na nossa sociedade, eu vejo a mais. Eu não vejo somente alguém que queria acabar com a vida porque não queria mais viver, não. Eu vejo ali um espírito que tem problemas espirituais, tem interferência de alguns espíritos, alguém que não aguentou o processo da sua própria realidade como espírito imortal, alguém que precisava ter uma ajuda e um esclarecimento sobre a vida após a morte. Então, ou seja, eu tenho mais informação para dar. Então, essas informações, ou melhor, essa percepção, quanto mais a gente divide, mais pessoas começam a entender. Então, por isso que o Erasto, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que o Espiritismo vem trazer a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira foi o Cristo, o amor. E a segunda é a reencarnação. Então, essa visão da reencarnação, ela muda completamente a visão do túmulo.
E isso resgata a criatura dessa realidade. Por isso que a gente tem essa responsabilidade. Inclusive, Humberto de Campos, ele faz uma comparação em relação aos talentos, aquela parábola dos talentos, né? Que um recebeu 5, o outro recebeu 3 e o outro recebeu 1. Aí ele diz que um recebeu 5, multiplicou e teve mais 5. O que recebeu 3, multiplicou e teve mais 3. E o que recebeu 1, pegou e guardou, escondeu, né? Enterrou. E aí ele faz a comparação. O que recebeu 5, ele vai dizendo quais os talentos intelectuais, morais, uma série de coisas. Materiais que ele recebeu, e multiplicou. O terceiro também, ele diz assim, que o último recebeu o conhecimento espírita. Aí, ao receber o conhecimento espírita, ele falou assim, não, mas é muito precioso isso. Eu vou jogar por aí afora. Passar para essas pessoas aí, iníquas, iniquidade, moralidade, todo mundo assim, e ele pegou e escondeu o conhecimento. Para que eu vou fazer? Vão contaminar, vão destruir o conhecimento espírita. E aí, o que ele fez? Quando o Senhor veio, ele disse para ele, olha, você tinha um material para ajudar esses outros que receberam 5, que poderiam melhorar mais ainda. Porque o conhecimento que tu recebeu, que era precioso, que era um talento só, tu poderia ter distribuído e ter ajudado mais. Agora, imagine, por exemplo, um homem, um ser, que tem o poder, tem o recurso material na mão. Se ele entender que ele recebeu como se fosse um empréstimo divino para multiplicar a qualidade ou a melhoria de várias pessoas, ele entenderia que aquele recurso não está na mão dele só para ele. Então veja que esse conhecimento muda. Então, se não tiver esse conhecimento, ele deixa de existir. Então, por isso que a gente, quanto mais sabe, mais responsável nós somos. E quando chegar lá, não tem desculpa. Ah, não, eu não sabia. Você ouviu, você sabia que era para... Tu devia ter perdoado, devia ter pensado diferente, mas a responsabilidade sempre é individual, né? Nunca é coletiva no sentido de o meu pai é culpado, minha mãe é culpada. Não. A culpa, ou melhor, não é culpa, é uma questão de conscientização, né, do processo. Mais alguém? Ô Sidney, o Gilberto, ao abrir o programa, falou dessa transição que quem habita a Terra está passando, porque a gente acaba sempre dizendo que é a Terra que está passando por uma transição, quando na verdade são os homens, né? Sim, sim. O que tu fala para nós a respeito dessa efervescência que parece que o mal está dominando o bem, né? Essa efervescência do mal. O Haroldo Dutra fala das propagandas. O mal sabe fazer muito mais bem propaganda do que o que faz o bem. Mas o que tu nos fala a respeito dessa efervescência do mal supostamente dominando o bem? Veja bem, vocês aqui construíram esse salão aqui. Eu te garanto que na hora que vocês foram construir, não foi assim. Estava uma bagunça, né? Um monte de cimento para lá, né? A parede não tinha reboco, não tinha nada. Hoje, para estar bonitinho assim, antes ela estava o quê? Um caos. Aparentemente estava um caos. Mas esse caos, ele tinha um motivo de estar acontecendo. Porque tinha o quê? Um objetivo de construir isso aqui. Hoje está bonitinho. Quem chega aqui vê tudo bonitinho. Mas quem trabalhou aqui antes via que a sujeira que estava lá. É o que está acontecendo hoje na humanidade. Para arrumar, está botando as coisas no lugar. Quer ver um exemplo? Até pouco tempo, com o advento da internet, isso mudou. Até pouco tempo vocês poderiam analisar, pode pegar isso na história, vocês vão ver. Os países, de uma forma geral, principalmente onde tinham os dirigentes, eles ficavam eternamente no poder. No Egito, em vários lugares, eternamente no poder. Ou seja, passava de pai para filho. Morria o cara, o filho assumia. E ficava do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Começou a haver mudanças. A internet começou a mostrar essa ideia de democracia, que todo mundo acha que não... É assim que funciona, vamos ter que aprender a usar. Aí o que acontece? Começaram a ver, não, nós podemos escolher nosso dirigente. Ainda tem alguns países que estão segurando, mas estão cedendo porque não tem como ceder, não tem como segurar. Por quê? Porque quanto mais o indivíduo participa do processo, ele se responsabiliza conjunto. Quando um só manda, fica difícil. Por isso que essa troca é saudável, é crescimento. E aí eu estava ouvindo o Dalai Lama, numa entrevista, que ele também é assim. Ele quando nasce, né, quando ele é descoberto, que ele é um lama, né, um avatar lá do processo do conhecimento deles, e é identificado no corpo, desde criancinha, ele é o chefe religioso e político. Aí ele disse assim, eu quero abrir mão de ser o líder político, quero só ser o líder religioso, vocês escolhem outro. Ele já captou a mudança.
Essa mudança é saudável. Se vocês pegarem lá obras póstumas, Allan Kardec vai falar sobre o modelo social do futuro, que é o modelo da aristocracia intelecto-moral. O que é a aristocracia intelecto-moral? São os indivíduos intelectualmente elevados, mas também moralmente elevados. Uma sociedade onde os indivíduos são moralmente elevados e intelectualmente vão criar leis do quê? Em benefício de todos, não em benefício próprio. Eles vão procurar fazer de tudo em benefício do próximo. Então, esses modelos que nós estamos vivendo, né, se Cristo estivesse hoje aqui, ele seria então o chefe nessa concepção. Teria essa característica. Só que como o processo ele é coletivo, enquanto nós não atingirmos determinado grau de harmonização planetária, nós vamos ainda estar nesse balanço. Tanto é que você vê, antigamente na Primeira Guerra, a Primeira Guerra principalmente, e na Segunda Guerra, nós começamos a criar modelos de reestruturação social. A ONU, por exemplo, que hoje, mesmo com toda a dificuldade dela, os casquetes azuis, eles visam justamente isso, evitar uma terceira guerra. Isso é saudável. Ah, mas não está tão bom. Não, Por exemplo, aqui na nossa sociedade, aqui na nossa cidade, tem os conselhos da criança e do adolescente, tem o conselho do idoso, tem o conselho da educação. E, às vezes, a educação que está acontecendo na nossa escola, a gente deveria estar participando como seres sociais que nós somos, políticos. A educação das nossas crianças, a gente não participa. Então, ou seja, o conselho hoje existe para quê? Para justamente aquele grupo começar a discutir e melhorando a situação. Isso, gente, é avanço, que antigamente o rei determinava tudo. Já não tem mais esse espaço. Só que esse conhecimento precisa. E a internet, gente, ajudou bastante a fazer isso. Porque aí todo mundo começou a ver. Alguns países ainda muito belicosos, a tirada dos seus dirigentes ainda está sendo muito agressiva. Como um que foi empalado, aquela coisa toda, né? Mas outros estão cedendo. Outros estão ainda jogando o povo. O que está acontecendo agora ali, né? Como é que é? O guarda-chuva lá, que estão utilizando para mudar a China, né? Lá. E eles estão tentando mudar aquela estrutura, mas estão ali resistindo. E veja, não é resistir simplesmente, é mostrar que tem um objetivo. Agora, lógico, pela essa arrumação, vai ter bolsões ainda de violência, de desequilíbrio, até um dia a gente entender que não precisa por esse caminho, entendeu? Então, por isso que a transição planetária, ela começa pelos indivíduos. E como é que isso vai se concretizar? É à medida que nós vamos consolidando. Quando chega num determinado patamar, a gente avança. Por exemplo, nós chegamos num patamar em que as almas que estavam próximas à crosta terrestre, ligados aos umbrais, que ainda estavam muito comprometidas com o mal, elas precisaram reencarnar. Por isso que essa massa, ao reencarnar, começaram a botar para fora aquilo que elas tinham como valores morais. Violência, agressividade. Nessa mistura entre os dois gerações que vem e a que está indo, vai haver uma modificação. Está lá no último capítulo da Gênesis. A nova geração fará uma modificação na humanidade. Por isso que a transformação, ela é lenta, gradual, mas ela é programática. Ela não está assim, largada à toa. Para nós, aparentemente, está uma bagunça. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, a gente vai aprender uns com os outros. Ah, mas o Cristo vai vir os bons... Não. Nós vamos ter que aprender um com os outros. Não tem outra maneira. Por mais que a gente ache que não. Né? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo. Ah, ele ali parece que é... Cid, pelo teu conhecimento, o espírita, quando ele reencarnar, há possibilidade de ele reencarnar em uma outra religião? Bom, existe uma mensagem no livro psicografado pelo Chico, é uma mensagem de Carlos Lomba, que ele fala espírita pela segunda vez. Então nós somos espíritas ainda pela primeira vez. Ainda tem pouquíssimos que estão na Terra, são espíritas pela segunda vez. Ou seja, são aqueles que já foram espírita e estão reencarnando já com o psiquismo do conhecimento espírita. Então, ou seja, se o espiritismo tem 160 anos, nós estamos ainda engateando no processo do conhecimento. Então, o que acontece? Como a gente ainda está na primeira contato com a doutrina espírita, mas aquele atavismo psicológico das crenças, gente, é mais de 1000 anos, quase 2000 anos de uma crença dogmática,
desde que foi criado o papado, aquela estrutura toda. Isso vem nos alimentando, na educação da nossa família, de todo mundo. Houve a ruptura ali a partir de Lutero, mas que vocês podem perceber que a ruptura de Lutero em 1517, ela ficou mais ou menos parecida. A única coisa que mudou, né? Só que saiu de um ponto para outro. E hoje, então, as igrejas eletrônicas têm uma força muito grande, mas continua ainda no mesmo viés, na mesma estrutura, né? Então, esse processo é um processo atávico psicológico, ou seja, há uma tendência natural de eu reproduzir comportamento, tá? Então, assim, nas próximas reencarnações, aqueles que já tiverem uma noção do espiritismo vão chegar nessas crenças, pode até chegar nessas crenças, mas já vai dar um tom diferente a elas, né? Nós tivemos uma reportagem... Isso já está acontecendo hoje, Sidney. Já. A gente percebe que algumas pessoas que vêm assistir palestras aqui na Casa Espírita, depois também participam de outras religiões, mas já leva essa mensagem, esse tipo de ponto de vista já diferenciado, né? Tem um fenômeno que está acontecendo agora, que vocês vão perceber, que muitas almas que participaram, principalmente daquelas doutrinas esotéricas, doutrinas voltadas dentro desses princípios budistas e tudo mais, do passado, eles estão reencarnando agora e estão sentindo uma necessidade de voltar aquele psiquismo. E aí está surgindo um monte de práticas correspondentes a isso. Até o pessoal está no meio espírita, daqui a pouco, me encantei com essa prática, me encantei com aquilo. E a pessoa vai e faz o curso, faz isso, e estão levando. Por quê? Porque já viveram lá no passado a visão mística. Aquele que foi católico, ele tende a trazer o catolicismo. Aquele que foi protestante também. Por exemplo, os luteranos, né, o pessoal lá de Calvino, Lutero, chega na casa espírita e chega aqui e quer mudar tudo, porque na época eles sempre queriam mudar, né? Fazer a reforma. Outros que têm uma crença voltada, que foram padres, seja o que for, chegam no tipo de não, com o evangelho, e bota o evangelho de boca dentro das pessoas. Outros que foram mais voltados dentro do misticismo, uma prática mais esotérica, o que ele faz? Ele tenta ver na doutrina espírita uma série de coisas, aí quer trazer para o espiritismo. Aí é cristalterapia, é prática disso, prática daquilo. Aí tem uma série de ações que está acontecendo. Pessoas vão montar grupos para isso. Umas vão ganhar dinheiro, outras vão fazer pelo bem, não importa. O que está acontecendo? Está vindo à tona o psiquismo nosso, das vivências e de vidas anteriores. E essas vivências são muito fortes. Quando eu começo a ter o meu psiquismo mudado com a informação espírita, a tendência, se eu penetro nesse conhecimento, a tendência é quando eu reencarnar de novo, eu já vou buscar essa linha de conhecimento. Então, se eu estou aqui somente tal e não me penetro, aí eu vou voltar ainda para outra religião, porque vai me encantar. Eu vou para lá. Por exemplo, eu quando comecei, eu olhava os espíritos se comunicando lá em casa, o espírito da Umbanda, eu olhava aquilo ali, eu não tinha receio. Parece que eu já conhecia alguma coisa. Aí quando a gente vai na igreja, pouco tempo agora, uma das minhas irmãs foi na igreja, ela disse que começou a ver dentro da igreja, que ela é médium espírita, a outra, né? Ela começou a ver que o pastor estava pregando, e ela começou a ver os espíritos envolvendo ela, para que ela ficasse ali. Olha, ela tem uma mediunidade. É natural que os espíritos estão lá também, só que os espíritos lá, o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que é feito dentro da igreja. Na hora que o pastor faz a prece e tal. Aquele que estiver ali entrando nessa sensibilidade, ele vai captar. E vai aceitar, e vai achar aquilo ali maravilhoso, porque é o ambiente psíquico correto para aquilo ali. Se eu sou espírito, o que eu faço? Eu vejo aquilo ali, mas eu começo a entender. Eu vou lá na Umbanda, eu começo a entender. Eu vou no outro local, eu começo a entender. Ou seja, eu não fico negando ninguém, mas eu fico achando. Tanto é que, por exemplo, o pessoal me chama para fazer, de vez em quando, para fazer casamento. Aí, Cid, dá para tu falar no meu casamento? Aí eu vou lá. Aí daqui a pouco o mestre de cerimônia lá, que está lá, vem cá, que hora que o senhor vai abençoar a aliança? Eu falei, peraí, vamos lá, vamos conversar aqui. Aí eu explico, eu não vou abençoar a aliança. Por quê? O modelo que está na cabeça deles é o modelo do padre, é o modelo do pastor. Aí eu falo, não é assim. Se é o juiz de paz, por exemplo, que vai, eu falo, fala o juiz de paz, bota a aliança, faz tudo, e depois eu falo umas coisas para os convidados, pronto, só isso. Mas é só isso, seu Sidney? É só isso. Então, até lá na Universidade Federal, um culto ecumênico dos alunos. Aí fizeram lá algo que eu tinha que ler. Eu falava, os alunos respondiam. Eu falei, meu Deus, é igual o padre. Eu já fui padre, né, na outra. Eu sei, porque eu sei. Aí eu falei, não precisa, não cabe mais. Então, veja, aí você no meio, você diz como funciona. E diz, é assim que vai funcionar. Por quê? Porque o psiquismo já é outro. E as pessoas olham aquilo ali e já te veem diferente. Agora, logicamente, que ainda vai ter algumas dificuldades. O livro
do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala um pouco disso, que fala, eu não recordo o nome do livro agora, mas eu vou depois lembrar esse nome, que ele fala justamente dessa espíritos que estão reencarnando de novo e já estão em contato com o espiritismo, de outras crenças, e já estão tendo contato e estão começando a modificar, né? Entre os dois mundos, lembrei, entre os dois mundos, de Manuel Filomeno de Miranda. Então ele vai falando justamente desse modelo, dessas almas que estão reencarnando, já com um certo compromisso de mudar essa situação. Aí quando nós estivermos na terceira, na quarta geração de espíritas, aí ele vai se consolidar na humanidade como um todo. Aí vai ser mais amplo, né? Por isso que a gente não se preocupa não, que isso vai acontecer. Foi feita uma pergunta, né? Kardec fez uma pergunta aos espíritos, se todos virarão espírita no mundo e se há necessidade disso. Eles responderam? Na questão 798 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o espiritismo se torna uma crença comum? E aí os espíritos respondem: sim, e marcará uma nova era na história da humanidade. O espiritismo, como ciência, como filosofia, como religião, não todo mundo ser espírita. Essa é a diferença. Então todo mundo, o católico, inclusive tem um livro, Espiritismo em Páginas Simples, do codificador, ele diz assim: o católico vai continuar sendo católico. Só que quando ele começar a estudar o espiritismo, ele vai dizer: não tem ressurreição da carne no último dia? Não, é reencarnação. Então tá, aí vai mudar aquele ponto. Então cada um dentro da sua crença vai continuar. Então ninguém vai deixar de ter sua crença. É que a crença vai ficar muito mais clara para cada um. Até porque o livro, né? E depois o filme Nosso Lar mostra que lá as pessoas se reúnem dentro das suas religiões, no mundo espiritual, né? Só que são espíritos, aí começa a identificar. E a ficha vai caindo devagarinho. Não há violência no plano espiritual. Aí depois ele descobre: peraí, mas eu era católico, disse que não ia ressuscitar. Tem padres que chegam lá e ficam: eu prometi o reino do céu para todo mundo. Cadê o meu reino? Já que eu prometi para todo mundo. E chega lá e se decepciona. Então tem uns que se decepcionam, tem outros que já entendem, tem outros que são acolhidos mais lentamente, mas esse conhecimento ele vai se tornar comum em algum tempo. Mas ninguém vai mudar a religião, nem todo mundo, todo mundo vai ser espírita, não. Vão continuar acreditando no que eles acreditam, com a visão da doutrina espírita, porque ela vai fazer parte do conhecimento da ciência humana. Já tem uma base, né? É o que o Papa fez agora. O que o Papa disse? Ele diz que Adão e Eva não é bem assim. Ele já começou a dizer que Adão e Eva não é bem assim, que não foi criado em sete dias o mundo, são 7 períodos, está aí a geologia, a antropologia, a ciência, provando que é assim. Então, a mudança é o avanço da ciência. Está lá no primeiro capítulo, gente, do Evangelho. O inferno, que é um estado da alma, já foi reconhecido. Né? No primeiro capítulo do Evangelho, que fala da aliança da ciência com a religião, vai ser de suma importância. E o espiritismo é a ligação. A religião, que a gente tem aí um grande número, o espiritismo vai ser essa aliança para a religião, então, para a ciência. Então tem a religião e tem a ciência, parece que são antagonistas, mas o espiritismo vai fazer esse contraponto, vai ser a ponte entre os dois. Perguntas? Ô povo, me ajudem, né? Todo programa tem que ficar pensando pergunta. Vai, Jana. Boa noite, Sidney. Boa noite. Eu quero te perguntar o seguinte: é verdade que esses espíritos que estão reencarnando hoje, eles já não têm mais a perversidade, eles já não são mais espíritos perversos, para que haja essa grande mudança? Porque há um tempo atrás a perversidade era, né, eu estou assistindo até uma série de Maria Madalena. Então os espíritos, aquelas pessoas eram perversas, bem na época de Jesus ali, e eu ouvi falar que esses espíritos que estão reencarnando a partir de agora, para que haja essa grande transição, esses espíritos eles não têm mais a perversidade em si. É verdade isso, ou ele tem ainda reencarnarão espíritos perversos ainda para nós lidarmos com eles? Eu te diria assim, a imperfeição nossa, ela não muda de uma hora para outra, né? O nosso estado de imperfeição. Inclusive está isso lá na Gênesis e também no Obras Póstumas, mostrando o seguinte: muitas vezes as almas, nós estamos aqui na Terra equivocados. Nós estamos tendo atitudes, mas essa atitude é uma atitude equivocada.
em relação à vida após a morte, em relação a direitos, a deveres, né? A respeitar o direito do outro. Aí quando eu chego no desencarno, quando eu chego no plano espiritual, eu fico, puxa, não era isso, entendi errado. Aí vai voltar de novo. Então veja, muitas das vezes essas almas, elas estão tendo contato com a civilização, com alguns que já têm outros valores, com as leis que estão sendo criadas pelos homens, né, por nós, e essas leis estão tentando cada vez mais se aproximar das leis divinas. E aí quando ele verifica, chega lá e verifica o erro que cometeu, o engano, ao voltar, ele vai voltar já com uma outra postura. Então assim, a grande massa ainda, ligada à Terra, vão ter essas características. Por isso que quando ele fala assim, que planeta chupão, ainda não está começando a fazer o joio do trigo, não. Tá o trigo junto com o joio, está nascendo junto. E ele vai ser no momento exato, só que tem um detalhe. Na época, lá no passado, quando a gente estava iniciando ainda a civilização, né? Houve uma enxertia, como diz o nosso Emmanuel, houve como se fosse assim, uma revitalização no processo nosso para impulsionar o progresso. Ele fala dessa vinda dos capelinos, dos espíritos que vieram de cabra ou capela. Lá no período da civilização egípcia, hebreia, indo-europeia, lá na Índia milenária, lá no passado. Então esses espíritos vieram e eles deram um enxerto revitalizador. Por exemplo, se hoje nós temos alguma coisa da ciência, graças ao povo que reencarnou no Egito. Se hoje nós temos uma crença num Deus único, graças ao povo hebreu, que eram religiosos lá em capela, reencarnaram e deram uma impulsão. Se hoje nós temos essa facilidade da fraternidade, graças ao povo indo-europeia. Se vocês pegarem a história e vão ver, esse grupo deu origem aos povos eslavos, aos fenícios, aquelas grandes embarcações, que depois das grandes embarcações, um deles reencarnou, que foi o Henrique de Sagres, reencarnou no Brasil, reencarnou melhor em Portugal e fez a descoberta das Américas. Mas se você voltar na história, lá nos fenícios já estava esse processo. Então esses povos, eles foram sendo alimentados para evoluir. Então assim, em cada época da humanidade vem espíritos com algumas características e começam a auxiliar o processo. Junto com quem? Com essa massa de espíritos que estão ali. No livro Transição Planetária do Divaldo, ele fala dos espíritos de Alcione, que estão reencarnando agora. Qual é a diferença básica? Eu acho que eu vou até estender um pouquinho, só para vocês entenderem uma coisa muito, muito séria nesse ponto. Que ele diz assim, esses espíritos de Alcione estão vindo, e eles não têm compromisso com ninguém da Terra. Por exemplo, aquela historinha que eu contei ali do vizinho, né? Que a gente reencarna, o vizinho reencarna. Veja, eu tenho uma mágoa do passado, um ódio de alguém. Quando reencarnam na mesma família, um adivinha o outro. E é como se, muitas vezes, os pais não conseguem, porque agride os filhos, tem situações diversas, muita coisa acontece. Por quê? Porque ele vê ali um inimigo do passado. Só que os espíritos do auxílio não tem nada a ver com ninguém. São almas que estão aqui por vontade do Cristo, para fazer que aconteça. E não precisa querer ficar identificando, onde que estão reencarnados? É cristal, é isso? Isso aí não tenta fazer isso aí que vai começar a achar coisa onde não existe. Vai até achar, deve ser meu filho deve ser um desses, né? Não é. Mas o que acontece? Olha só, quando um espírito desse reencarna numa família, onde não tem ódio do pai, não tem ódio da mãe, não tem ódio de ninguém, já de vidas passadas gerada, ele não tem vínculo psíquico nenhum de maldade, de desequilíbrio. Maldade eu não digo, mas de desequilíbrio. Aí o que ele faz? Ele reencarna, ele vai começando a qualificar a estrutura orgânica. As próximas gerações a partir dessas almas, vai mudando a estrutura cerebral e nós vamos começar a utilizar mais recursos da nossa mente que hoje nós não utilizamos. Vai mudando. Por exemplo, o Homo erectus lá, e depois vem o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? É essa camada do nervo, né, do neocórtex que passou a ter. Aí passamos a ser inteligentes, são Homo sapiens, né? Então, da mesma forma, os espíritos com mais qualidades morais, eles vão imprimir no próprio corpo físico, logicamente nas próximas gerações, esse modelo. Aí as almas vão vir e vão ter uma percepção psíquica diferente, vão começar a entender e vão começar a ajudar. E ao mesmo tempo, quando eles ocuparem as posições, a conduta vai ser totalmente diferente. A posição, seja na sociedade, como político, como isso, a conduta deles vão ser totalmente diferente. Por quê? Porque eles não estão ainda para cultivar
Nada em relação à moral, ele já tem, ele já desenvolveu. Só que, gente, esse número é pouco, tá? De espíritos, assim. Não acha que é a humanidade toda, não. Porque hoje nós temos aí cerca de 8 bilhões de seres na Terra, mais ou menos a população encarnada que envolve o planeta é 3 ou 4 vezes mais a população encarnada. Então aí vamos supor que a gente tenha 30, 40 bilhões de espíritos fora do corpo, né? Então dessa massa, um grupo está reencarnando em pontos estratégicos na humanidade para auxiliar. E algumas famílias, tem mães que estão assim, meu Deus, a criança já está falando coisa que ela fica, não está nem entendendo por que ela está falando aquilo ali. E vai acontecer. Lógico também, vai ter crianças que vão estar sendo envolvidas por espíritos obsessores, falando coisas que os pais vão confundir achando que é de Alcina. Então, cuidado, para não ficar... Daqui a pouco ele fala assim para você, mãe, no meu planeta não tinha nada disso. Ah, ele é de Alcina. Pronto. Já vai, e nem é. É o cuidado. É o primitivo, exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter assim, uma visão. O que é isso é importante? Gente, não está abandonado o processo de transformação. Cristo, o tempo todo, se vocês pegarem o caminho da luz, em todas as situações do planeta, todas, sem exceção, pode olhar, todas elas, inclusive as que a gente aparentemente via coisa negativa, todas elas têm a intervenção do plano espiritual. O Emmanuel fez questão de descrever isso. Cada época tem, é um espírito que reencarna, é um Francisco de Assis, é uma Joana d'Arc, é alguém tentando fazer que a humanidade vá para um caminho ou vai para outro caminho, entendeu? Então veja, essas transformações estão sempre acontecendo. Vai aumentar o número de almas. Imagine, eu costumo dar esse exemplo que é bom. O Chico, se você for lá na casinha do Chico, que hoje virou um museu, certa feita eu fui até com um grupo daqui de Criciúma, e a gente estava lá, né? E a gente estava ali na porta, aí o pessoal falou, porque tinha ônibus aqui do Chico, mais de 500 ônibus e tal, lotava. Eu fiquei ali parado olhando, eu falei, meu Deus. E o povo não saía. Imagina o povo na frente da tua casa durante uma semana. Imagina o povo te pedindo ajuda. Imagina o povo na frente da tua casa durante um mês. Imagine o povo na frente da tua casa te pedindo ajuda durante um ano. Imagine isso durante 40 anos. Agora imagine esse povo durante 60 anos. Era o que acontecia com o Chico. Agora imagine uma coisa. O dia que tiver um Chico em cada esquina, o que vai acontecer conosco? Eu não quero nem saber o que vai acontecer com o Chico, tá? Os Chicos, as Madre Teresa de Calcutá, né? As Irmãs Dulce. O que vai acontecer conosco? O que vocês acham? Quando eu vejo que um Chico ali está... A gente passa ali e vê alguém caído na rua, e a gente fala, meu Deus, que coisa, que Jesus te abençoe. E a gente vai para nossa casa dormir quentinho, né? Mas a Madre Teresa de Calcutá vai lá e recolhe ele para cá. O Chico recolhe. Tem para entender? E o que vai acontecer conosco quando tiver um Chico reencarnando? A vergonha vai bater. Vai bater. E aí nós vamos entender o seguinte, por que eu não fiz até agora? Percebe? Quer ver um exemplo forte? A gente fecha nossas casas espíritas, os templos são fechados, e as pessoas estão aonde? Dormindo na rua. Então a gente organiza tudo, mas a gente não pensa que aquele que está ali, ele vai amanhã desencarnar, vai estar na psicosfera da cidade. O que vai acontecer uma pessoa que não recebeu ajuda, foi maltratada? O que ela vai imaginar? Sai do corpo, o que ela vai fazer? Ela vai gostar do povo daquela cidade? Vai ficar com raiva de todo mundo. E aí vai fazer o quê? Vai se vingar. Exatamente. Pega um desequilibrado, ele vai fazer o quê? Aumentar. Rouba mesmo, mata mesmo. E ele vai fazer porque ele tem raiva da sociedade. Foi o que aconteceu na França. A França, depois da Revolução Francesa, o psiquismo da França era só alma querendo se revoltar, porque era a guilhotina em cada esquina, né? O pessoal que estava na queda da Bastilha, aí lembra, né? Estava lá. Então, matava. Não te lembra, oficina? Sim, a gente estava lá. E aí mata. Aí, olha só. Quando o Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, chegou para São Luís, que é o mentor espiritual da França, e disse assim, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou te avisar que o Consolador Prometido vai para o Brasil. Não faz isso. Deixa aqui na França. A França não tem. Porque a poluição psíquica dos espíritos desencarnados ali na morte, que tinha raiva de um, botava a guilhotina. Era uma guilhotina, gente, em cada esquina.
Volta na O próprio história. Guilhotin, que inventou a guilhotina, foi Foi guilhotinado. guilhotinado. Então, vocês pegar a história, ver a história de Napoleão, ver a história desse período do Danton, Robespierre, essa coisa, você fica assim, meu Deus, que coisa horrível. Aí o que o Ismael fez? Falou assim, então tem que ir. Nosso Senhor falou que tem que ir. Aí o São Luís falou assim, então tá bom, eu concordo que vá. Agora eu vou o seguinte, eu preciso de uma ajudinha de você. Qual ajuda? Não, eu preciso que essa turma aqui reencarne no Brasil. 2 milhões de franceses reencarnados no Brasil. Gente, para pensar. Aí quando teve a Proclamação da República com a Independência, Isso. que eles cantaram a Marselhesa. Marselhesa, sim, claro. Pode notar. Estavam aqui. E assim, olha que coisa interessante. Eles vieram para cá. Se você voltar na história e pegar, eles eram políticos. Eles inventavam corrupção, maldade, tudo. Eles reencarnaram aqui. Tu acha que essas almas são o quê? Capazes de quê? De fazer o quê? Eles já fazem aquilo que eles faziam antes. Só que há diferença. Lá na época da França, a guilhotina tirava a vida de quem eu não gostava. Hoje tem a lei. O homem tem que aprender a respeitar a lei, que é um resultado. Os deputados não fazem a lei. Tudo bem, mas a gente elege eles lá. É para fazer. Eu só vou botar um jeitinho um pouquinho melhor lá, que vai ter lei legal. A gente escolhe errado, aí é o resultado nosso ainda. Mas as leis que vão sendo criadas é para quê? Para coibir os deslizes morais. Então, essa é a tendência do futuro. Mesmo que tem uns que fazem umas besteiras, tem uns que fazem, tem um grupo aí que solta todo mundo. Não vamos nem criticar. Mas é o modelo nosso ainda. Significa dizer o seguinte, não mato mais. Eu não faço mais guilhotina. Percebeu? É uma mudança. Parece errado, mas assim, eu já não estou levando milhares à morte simplesmente porque eu não gosto. A lei está ali. Mas é só 30 anos? Ele agora vai ficar livre, matou? É a lei. Que antigamente era dente por dente, olho por olho. Então isso é mudança. A gente pode não ver isso como mudança, mas isso é mudança. E essa mudança vai depurando, até que as almas comecem a entender que elas vão viver praticamente as leis divinas. Mas isso demora um pouco. Por isso que a regeneração pode levar 1000 anos, 2000 anos, até que a gente entenda e a ficha cai. Sidney, aquela história que a gente vê no cinema, isso aí é uma maravilha, né? Porque eles inventam cada coisa. De que vai haver um cataclisma, de que vai haver um terremoto, de que vai morrer um monte de gente. Isso vai existir na mudança? Bom, agora, por exemplo... De onde é que vem essa história? Agora, por exemplo, está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O furacão lá está acontecendo. Ou seja, esse fenômeno da natureza, isso vai acontecendo em cada parte. Já sempre aconteceu. Faz parte. O Divaldo disse, perguntaram uma vez para o Divaldo, e o Divaldo falou assim, eu já ouvi falar que o mundo ia acabar umas 10 vezes, e ainda não acabou. Então é essa a visão apocalíptica, gente. É uma visão aterradora. E o espírita não pode ter essa visão. Por que não pode? Porque ele sabe que isso não... E até mesmo se o mundo acabar, o que vai acontecer com a gente? Vou continuar vivo. Ninguém morre. Veja que maravilha o que o Espiritismo diz para nós. Vamos continuar vivo. Então só por esse fato, né? É legal. Até uma coisa engraçada. O Chico, ele disse assim, não, se eles destruírem a terra, Deus vai arrumar um lugarzinho para nós morar. Pode ficar tranquilo. Tem uma coisa engraçada que uma certa feita o Divaldo fez uma palestra e uma senhora, ele falou que o Sol daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai deixar de existir. E a Terra vai sofrer. Aí ela ouviu a palestra dele, quando terminou, chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, realmente o Sol vai acabar daqui a alguns bilhões de anos? Vai, minha filha, vai acabar. E não vai ter mais nada. Não, ai meu Deus, o que será de mim que ainda não casei? Então veja, a gente ainda acha que é isso. E ele conta isso, a gente ri um monte com ele. Mas por quê? Porque a gente entende que às vezes as coisas é imediata e não é. Essa é a diferença. Né? Calma só. Mais perguntas? Então, só para fechar ali, então assim, vai acontecer essa turma, tá? E realmente tem um pessoalzinho que é nossos amigos, que ainda faz um malzinho, tem que estar entre nós, para a gente ir ajudando. Aí as famílias mais equilibradas vão receber alguns dentro do lar, para ajudar a educar, isso vai acontecendo. E vamos nos ajudando uns aos outros, que nós fazemos parte do mesmo grupo. Vai vir algumas almas pontuando, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele, vai vir os falsos cristos, falsos profetas também, a gente tem que estar atento, né? Mas a transformação vai. Agora, chega um ponto, as almas realmente renitentes ao mal não reencarnarão mais no planeta. Mas isso, gente, daqui a 2000 anos, 3000 anos, tá? Não é agora não, continuam reencarnando.
vai e volta. Eu ia fazer essa pergunta, Sidney. Quem é que vai para outro planeta? Olha, planeta inferior. Geralmente aqueles mais renitentes ao mal. É aqueles que não cedem realmente a nenhuma posição dos erros que eles estão cometendo. Não entende, não se modificam. Não vê que tem que ser diferente. Aí esses vão viver no mundo, aí vão fazer igual os capelinos. Como eles conhecem muita coisa, vão para um mundo mais primitivo e vão ajudar. Porque eles vão querer a melhoria. E em vez de ir lá para as palafitas e tal, vão criar casas, vão criar uma série de coisas, proteção dos animais. Aí foi assim que aconteceu. Vão descobrir o fogo, né? Vão descobrir tudo. É o que acontece nas reencarnações dessas almas que já têm um pouco de conhecimento. Não gostar de vizinho já pode deixar a gente na lista de ir para outros planetas primitivos. Eu tenho uma coisa mais interessante. Agora que estão descobrindo que tem lugar em Marte, né? E aí o pessoal que pode pagar vai para lá, para criar uma casinha para lá. E aí quando eu falo disso, eu sempre lembro. Teu vizinho também, se tiver dinheiro, vai morar do teu lado lá no Marte, né? Então não tem jeito. Tu sai daqui e encontra o vizinho lá do outro lado. Silvio, tu falou da importância da modernidade na divulgação do espiritismo, e a internet eu acho que é hoje o elemento mais moderno de divulgação, tanto é que o nosso programa está hoje na internet. Mas a internet não pode ser ou é um baile da corte ou a guilhotina do canto da rua, né? Fazendo uma alusão à França antiga, né? O baile da corte ou a guilhotina da esquina. Nas nossas vidas, a gente está meio que mora vivendo um momento de corte, mas ao mesmo tempo usando a internet como elemento de guilhotina, na época, e aí nos prejudicando, obviamente. Isso. Na época lá do Guilhotin e da turma lá da França, porque a gente estava lá, a gente só via a guilhotina para se apossar dos bens do outro. Hoje eu posso entrar na internet e posso encontrar tudo isso da guilhotina, das coisas negativas, e posso também ter a aparência do baile da corte, mas eu posso ir lá na Biblioteca de Alexandria, que está dentro da internet, e estudar. Eu posso visitar o Museu do Louvre e aprender muita coisa. Eu posso entrar em sites onde eu posso me engrandecer. Hoje eu posso fazer um curso em Harvard à distância. Ou seja, é a escolha. Essa escolha, ela é saudável. Então aí que está o aprendizado, de você saber escolher. Enquanto lá na época da guilhotina, eu não tinha escolha. Ou o rei era morto, e dentro de um processo de ajuste de alguns políticos, vamos matar o rei porque resolve o problema. Não resolveu não. Depois eles mesmos foram mortos também. Então assim, hoje não tem mais isso. E outro detalhe, quando o conhecimento ele se torna, voltando àquela ideia, quando a informação se torna comum, a gente aprofunda o conhecimento. Aprofundou o conhecimento, o que acontece? Modificação do comportamento. Então essa é uma tendência natural. Só que aí, o que a gente está acontecendo conosco? A gente não está sabendo usar. O dia que a gente aprender a usar, a gente vai usar isso com mais qualidade. Por exemplo, eu escolhi não postar nada negativo no meu Face. Eu escolhi isso. Por quê? Porque eu sei que tem muita coisa para botar. E às vezes até vontade de botar alguma. Mas eu falo, não vou botar. Eu escolho sempre uma frase, eu escolho sempre uma coisa boa. E aí as pessoas quando, Sidney era bom, era isso que eu precisava ler. Eu falei, que bom, pelo menos uma pessoa. Agora, se eu postar mal de um, mal do outro, não sei o quê, o que eu estou disseminando? Raiva, ódio, rancor. E não estou resolvendo o problema. Se eu tivesse participando de um movimento aqui na cidade, para mudar o hospital aqui precisa de ajuda, e eu estivesse fazendo efetivamente, e postar lá, está aqui o que eu estou fazendo, é diferente. Agora, eu não só falo, eu xingo todo mundo, e não resolvo o problema de ninguém. Então, já que isso está, aí eu entro nessa sintonia, depois fico com dor de cabeça, dor de estômago, dor disso, dor daquilo, aí os obsessores já me ligam, pobrica, aí eu vou lá, pobrica, e fico o dia inteiro lá, só com a mãozinha, né? E eu vou perdendo minha qualidade moral, porque eu vou cedendo a essa alienação que hoje é da internet. Agora, eu posso também entrar e postar coisa boa. Vou postar. Quando alguém pega aquilo ali e fala assim, puxa, que coisa boa que o Sidney postou, que coisa boa que o Gilberto postou, vem uma energia positiva para cada um. Agora, quando posta uma coisa negativa, vem energia negativa também. Então é uma escolha. O dia que a gente escolher o melhor, né, vai ter o melhor. Sidney, nós estamos olhando o horário, né? Nós temos um compromisso contigo, inclusive, vai voltar hoje para Florianópolis. A gente gostaria de ficar conversando contigo aqui, né, pessoal, a noite inteira, porque é espetacular, né? Pessoa que conhece
tem a vivência no dia a dia do Espiritismo. Então, nós estamos com o final do programa, temos aí mais 2, 3 minutos. Gostaríamos que você fizesse, então, a conclusão final desta importante missão que é dada ao Espírito, que é uma missão, né? De você contribuir nessa hora importante. Eu vejo assim, Gilberto, nós espíritas, a gente não pode sentir que é o povo escolhido, não, nem o privilegiado. Nós estamos por necessidade. Exatamente. É uma consequência de erros, e hoje nós temos a doutrina que está tentando tirar de nós os vínculos e os miasmas de comportamentos passados. Então, assim, quando eu pego essa doutrina e vejo a grandeza que ela tem, eu devo tentar fazer aquilo que o Emmanuel disse, fazer de tudo para divulgar melhor para as pessoas, fazer o melhor que puder, mesmo que seja assim uma coisa pouca, melhor. Eu me recordo que quando o Divaldo fez uma entrevista, estava até ele, o Raul, o livro está na internet, e aí fizeram uma pergunta semelhante para o Divaldo. Ele disse assim, o que ele fez foi muito pouco. Divaldo fez muito pouco, porque ele diz assim, eu poderia estar falando, seria muito bom se eu falasse uma língua e pudesse pregar o Espiritismo em outra língua. Eu não tenho essa capacidade. Então ele estava falando assim, das limitações dele, mesmo que ele fez esse trabalho que a gente vê que é gigantesco, mas a limitação dele. Mas nós, os jovens, as pessoas que estão vindo, aprendam uma língua. Aprenda 2, 3, 4 línguas para divulgar o Espiritismo na língua. Sabe por quê? Porque quem está assistindo o Espiritismo lá fora são brasileiros. Ainda não é capaz de chegar para quem daquela língua poder falar do Espiritismo. Isso é importante. Então eu acho que falta isso para nós. Entender que a missão do espírita é divulgar, vivenciar cada vez mais, em qualquer lugar. Não importa se é ambiente de trabalho. Mas está todo mundo lá, eu trabalho em relação pública, boto o paletó e sai todo mundo. Eu não faço. Eu não saio. Eu fico para cumprir meu horário. Mas tu é tolo. Não importa que tu seja tolo, mas não vai para um umbral. O que é sabido vai para um umbral. Então, é uma questão de escolha. Então, assim, quanto mais a gente puder fazer pela melhoria do próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos. E o que a doutrina nos fala é que todos são iguais. Não existe diferença nenhuma. Ou que de outra religião, ou que é político, não importa. Todo mundo é igual. E se eu vejo assim, eu ajo assim, falo com todo mundo assim, e tento acabar um pouco com esse orgulho, a vaidade, achar que eu sou melhor do que o outro. Não sou melhor do que ninguém. Somos apenas aqueles irmãos que talvez sabem um pouco mais e tem que agir de acordo com a doutrina espírita. Então veja, ser espírita hoje é tentar ser o cristão. Está lá no capítulo 17, que é o homem de bem, né? Agir de acordo como diz o Evangelho. Aquele pouquinho lá, que se eu puder fazer, diz lá o Espírito, né? Aqui não fica listado todas as situações do homem de bem, mas se fizer aquilo ali, já está bem próximo de chegar a essa realidade. E aí a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade. Muito obrigado, Cine. Bom retorno para casa. E nós voltamos com o programa Dimensão Espírita no sábado, às 10 horas. Até lá.